Na ciência de tomada de decisões, geralmente estamos interessados nos valores máximos ou mínimos de funções. A otimização matemática lida com o problema de encontrar numericamente esses valores e, nesse contexto, essa função é chamada função objetivo. Vamos então relembrar o conceito de função. Uma função de um conjunto x para um conjunto y atribui a cada elemento de x exatamente um elemento de y. Nesse exemplo, vemos uma função que associa qualquer uma das 4 formas coloridas à sua cor. Na matemática, frequentemente nos deparamos com a palavra função. A função exponencial, gráfico da função, função com 2 variáveis, etc. Aprendemos também a desenhar gráficos de funções. Tradicionalmente, chamamos as variáveis de x e y e usamos a notação y igual a f de x. Se f é a função logaritmo, escrevemos y igual a log de x. Se f é a função seno, escrevemos y igual a seno de x, etc. Você deve ser alertado que nem x nem y são funções. Também f de x não é uma função, porque f de x é o valor da função no ponto x. A função é denotada por f, que significa uma transformação feita sobre uma variável x que resulta em uma variável y. Entretanto, as notações f e f de x, ou f de t ou f de z, etc., para a função são muitas vezes usadas indistintamente. Então, se a cada elemento x de um conjunto A designamos um único elemento do conjunto B, o conjunto de todas essas designações é chamado de função de A para B e é representado desta forma. E se lê f é uma função de A para B, ou f leva A para B, ou f mapeia A em B. Os valores para os quais x é definido formam um subconjunto chamado domínio de f, que representa o conjunto de todos os valores que a variável independente x pode assumir. Os valores de f de x associados a x formam a imagem de f, que são os valores que a variável dependente f de x ou y pode assumir. Note, entretanto, que enquanto a imagem de uma função é o conjunto de todos os valores de saída que ela pode produzir, o codomínio ou conjunto de destino de uma função é o conjunto em que toda a saída da função é restrita a cair. Este é o conjunto y na notação f de x para y ou f de A para B, o conjunto B. Mas na prática, a imagem é às vezes usada para se referir ao codomínio de uma função. Veja um exemplo. Para a função f de números reais para números reais, definida como f de x igual a x², o codomínio de f é R, mas f não mapeia nenhum número negativo. Assim, a imagem de f é o conjunto dos números R positivos, ou seja, R+, ou o intervalo entre 0 e infinito. Podemos resumir dizendo que uma função consiste de 3 coisas: um domínio D, uma imagem I e uma regra, que para cada x pertence a D, especifica um único elemento f de x em I. O terceiro item garante a inexistência de ambiguidades, pois suponha uma função onde o domínio é o tempo decorrido e a imagem a velocidade de uma pedra jogada para cima. A pedra poderá ter velocidades repetidas na subida e na descida, porém, em um mesmo instante, a pedra não poderá ter 2 velocidades diferentes. Veja também que a palavra regra não nos dá nenhuma garantia de que podemos obter f de x tendo x, pois essa operação pode ser extremamente complexa ou até impossível. Note que não somente uma regra expressa por uma fórmula matemática pode ser uma função. Qualquer regra que associe um número com outro número é uma função. Por exemplo, a regra que associa o número x ao número π se x for racional e ao número e se x for irracional é dada desta forma. Temos diversas maneiras de representar função. Veja 4 delas.
Na teoria das decisões, algumas funções aparecem com mais frequência. Na figura, a reta y igual a mx mais b pode ser descrita por uma função linear, assim chamada porque a saída muda proporcionalmente a qualquer alteração na entrada. A função linear que descreve essa linha reta pode ser representada pela inclinação, denotada por m, e a interseção com o eixo y, denotada por b. A outra família de funções são as não lineares. A mais simples de todas as funções não lineares pode ser considerada a parábola. Funções não lineares aparecem com frequência e podem tomar muitas formas diferentes. Considere, por exemplo, a função exponencial da forma f de x igual a b elevado a x, que cresce ou decai indefinidamente dependendo do valor de x, ou a função logarítmica f de x igual a log na base 2 de x, que é a função exponencial refletida na reta y igual a x. Note que a função logaritmo é o inverso da função exponencial, pois log na base 2 de 2 elevado a x é igual a x. Uma função fundamental para este curso é a função de densidade normal ou gaussiana, para a qual teremos uma seção específica. Em nosso curso vamos trabalhar principalmente com funções do primeiro e segundo graus. Veja nesse exemplo a formulação e a solução de um problema do segundo grau. Um pedaço retangular de papelão medido 40 cm por 30 cm deve ser transformado em uma caixa aberta com uma base inferior de 900 cm², cortando quadrados iguais dos quatro cantos, e em seguida dobrando os lados. Encontre o comprimento do lado do quadrado que deve ser cortado de cada canto. Então, primeiro formulamos o problema. Seja a variável x o comprimento lateral do lado procurado. Então, L é igual a 40 menos 2x e H é igual a 30 menos 2x. A área de um retângulo é o produto de seu comprimento e sua largura. A área da base do retângulo deve ser 900 cm². Depois que os quadrados forem removidos, temos L vezes H igual a 40 menos 2x vezes 30 menos 2x igual a 900. Isso dá uma equação de segundo grau, é 1.200 menos 80x menos 60x mais 4x² igual a 900. Agora você pode resolver usando a fórmula quadrática, x igual a 32,7 ou x igual a 2,3. A solução 32,7 deve ser rejeitada, pois causaria o comprimento e a largura do retângulo, resultando em valores negativos.